Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, analista do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre erros clássicos de terapeutas ABA, para que a gente aprenda a observar as nossas falhas e a aprimorar a nossa habilidade terapêutica, ok? Vamos lá? Tem um erro que ele acontece muito nas intervenções e às vezes a gente nem percebe. E aí é importante que a gente tome consciência deles para que a gente tenha mais alto monitoramento e saiba identificar qual foi o nível de dica que você deu para aquela criança para que ela tenha conseguido responder de forma apropriada. Muitas vezes você está seguindo lá a hierarquia de dicas direitinho, esvanecendo, colocando o atraso de dica adequado, como eu expliquei aqui no vídeo do canal sobre hierarquia de dicas. Se você não olhou, dá uma olhadinha lá para você entender melhor. E aí o que acontece? O terapeuta está lá trabalhando, por exemplo, um programa de identificação de cores. Então a criança tem que discriminar a cor que você solicitar dentre múltiplos exemplares. E pode ser na mesa, pode ser num recreio, você pedir, agora você vai ter que achar para mim uma bolinha vermelha. A criança tem que sair correndo e achar a bolinha vermelha. Mas em terapia, no setting terapêutico, principalmente quando a gente está em mesinha, isso acontece com muita frequência. O que é? Às vezes você está esperando o tempo correto para apresentar a dica, por exemplo, no passo 3, que é a dica gestual, e antes de você apresentar a dica gestual, sem querer, você está olhando para o estímulo que você quer que a criança pegue. E aí você fica, nossa, a minha criança pegou a carta antes mesmo de eu dar a dica gestual, que máximo! Sendo que, na verdade, ela pode ter acertado o estímulo porque você também estava dando uma outra dica, que é o olhar. E muitas vezes eles reparam para onde você está olhando. E aí, como que você vai isolar sobre qual variável ele realmente conseguiu responder corretamente? Então, quando solicitarem, Bruno, pega para mim a carta vermelha. Continua olhando para o Bruno ou olha para um ponto específico que não seja a carta, ok? Conta o tempo na cabeça do atraso da dica. Se ele não pegar, aí você aponta e olha para a carta vermelha. E aí ele vai conseguir pegar a resposta correta e te entregar e ser reforçado, que aumenta a probabilidade de engajamento, motivação e acerto dentro dos programas do ABA. Combinado? Certo. Outro erro clássico de terapeutas ABA, que eu acho que a gente precisa começar a discutir um pouco isso melhor. Antigamente, quando ainda a gente não tinha informação, inclusive de outros autistas, o que hoje em dia está mudando muito, porque a gente está tendo acesso ao relato de autistas adultos, e isso com certeza pode ajudar a gente também a melhorar como terapeutas a nossa intervenção para que ela seja mais prazerosa e menos aversiva para eles. Diante de todos esses anos, de tudo que eu venho trabalhando com meus pacientes, eu mudei muito as minhas intervenções ouvindo o relato desses autistas. E uma das coisas que eles sempre pontuam é: nossa, é horrível quando o terapeuta pega no meu rosto para que eu faça contato visual. E, gente, se coloque no lugar deles. Se um terapeuta olhasse para você e falasse: olha para mim, com essa ajuda física, como você se sentiria? Então, vamos exercitar também a empatia em relação aos nossos pacientes? Será que você ia gostar? Independente de diagnóstico, tá, gente? Eu, por exemplo, ia ficar super incomodada que alguém ficasse ali me segurando. Então, vamos pensar, o que a gente pode fazer para que a criança consiga estabelecer o contato visual naquele momento que é importante? Tem várias estratégias. Tem fonos, por exemplo, que já me disseram que elas na terapia usam um batom bem cheguei, um batom vermelho, para que a criança olhe mais para a boca no momento que ela está trabalhando ali habilidades orofaciais, né? O movimento, mamã. E aí ela tem que olhar para os lábios da fono. Tem outros terapeutas, psicólogos, enfim, que às vezes colocam na testa alguma coisa que é legal para aquela criança. Bota uma tirinha, um pisca-pisca,
Ou outra coisa super simples, vocês podem pegar um objeto que é muito reforçador para aquela criança e aí, no momento que você solicitar, você trazer aquele objeto para perto do seu rosto. A criança vai estar olhando para o objeto e para você. E aí você vai, com o tempo, modelando essa resposta para que ela amplie o tempo de manutenção no contato visual de uma forma que seja mais motivadora e menos aversiva, ok? Então, todos os meus supervisionandos já sabem que eu falo, quando eles falam, ah, mas ele não tá olhando para mim, ai, que difícil, ele não consegue. Ele consegue. Cada um, né, vai ter ali o seu tempo, de acordo com a intervenção que está recebendo, para conseguir estabelecer esse contato. Mas, no meu entender, o erro não está ali na criança. Está no terapeuta que não está conseguindo pensar em como se tornar tão atrativo, mas tão atrativo, que a criança vai querer olhar na direção dele. Ok? E outra coisa, nem sempre a questão da criança olhar na sua direção significa que essa manutenção do contato tem que ser especificamente nos olhos, porque para algum deles é aversivo, porque o olho mexe, o olho pisca, isso às vezes até desconcerta eles. Ok? Em relação ao contato, eu queria colocar mais uma coisa rapidinho, que eu acho que também é importante. Muitas vezes a gente recebe informações de que a gente tem que exigir o contato visual da criança, do aluno, do paciente, o tempo inteiro. E a gente tem que entender que eles têm uma dificuldade, muitas vezes, de conseguir entender a expressão facial. E às vezes, alguns autistas relatam que, inclusive, só de a pessoa mudar a expressão facial, isso já dá uma desnorteada neles. E aí é como se eles precisassem olhar para fora, se regular, para depois voltar o olhar na direção da pessoa. E aí o importante é você pensar em que momentos são cruciais que a minha criança precise olhar para mim. Provavelmente em momentos que ela necessita fazer a leitura dos seus sinais não verbais, da sua expressão facial, para que ela compreenda, por exemplo, se o comportamento no momento que ela está apresentando ou o assunto que ela está falando, ele está adequado ou não para aquele contexto. E aí, quando ela consegue ter acesso a essas pistas visuais, muitas vezes ela tem ali sinais para que ela precise reformular a conduta dela ou a estratégia. No caso de uma conversação, ela pode perceber que o assunto está fora do contexto ou está inadequado e modificar o assunto ou encerrar. Ok? Então pensem muito nisso. Algumas crianças autistas, e aí eu tenho experiência muito grande em relação a isso, inclusive em grupos, que eu observo que às vezes eu tenho um autista que tem um grau até super leve, mas ele tem um desconforto tão grande no contato visual que se eu exijo esse contato no momento que eu faço uma pergunta diretiva, o esforço mental que ele está fazendo para conseguir olhar para mim faz com que ele tenha um delay no processamento da informação que eu estou dando, na organização das ideias, e isso tem a ver também, né, com a questão das funções executivas, para conseguir me responder. E aí, quando em outro caso, tem outros autistas, que às vezes nem são um quadro tão leve, que tem uma facilidade no contato visual, e isso não gera nenhuma dificuldade executiva para que eles consigam te responder. Então, é importante, sim, a gente treinar o aumento do tempo de manutenção ocular, porque em várias situações sociais é importante essa leitura dos sinais não verbais, mas em alguns momentos, inclusive pedagógicos, talvez eles consigam responder muito melhor se eles tiverem ali a opção de apenas ouvir a pergunta e depois voltar e responder para você após organizarem a resposta. Então, pensem sobre essas reflexões. Tudo isso que eu estou passando para vocês é uma forma de ajudar com que vocês se capacitem, se aprimorem mais nessas técnicas e sim, tenham aí pacientes, alunos muito mais engajados no processo terapêutico com vocês, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, por favor, curtam aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal para ajudar ele a crescer, para que eu possa levar mais informação para outros profissionais e familiares. Ativem aqui o sininho para que vocês recebam o próximo vídeo e comentem aqui embaixo se vocês percebem isso na prática clínica de vocês. Caso você seja autista e esteja vendo esse vídeo, que eu vejo que tem vários autistas que me assistem, coloca aqui embaixo se vocês concordam, se vocês
teria alguma sugestão de como chamar, por exemplo, o contato visual de uma forma menos aversiva, para que a gente, como terapeuta, possa evoluir e crescer também na nossa área profissional. Muito obrigada e um beijo a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!